Oi, gente. Bom dia. Desculpem pelo atraso. A gente está aqui na sala 2, a sala Alan Turing, que se não fosse pelo... que é um matemático britânico, se não fosse por ele, duas coisas não teriam acontecido, que é a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial e a criação do computador. Então, Turing foi responsável por quebrar os códigos secretos usados pelos nazistas durante suas comunicações e também por inventar uma máquina que serviu de referência para a criação dos modernos computadores digitais. Apesar da genialidade, Turing, por ser gay, foi torturado e se suicidou. Então, o fim da história não é muito leve, mas a lembrança é importante para esses momentos que a gente está vivendo, né? E agora a gente tem a palestra do Felipe Iga, para falar sobre facilitações mais inclusivas sem mistério. Então, por favor, Felipe, bem-vindo. Oi, oi, bom dia, boa tarde. Acho que antes do almoço é bom dia, né? Valeu. Prontinho. Ah, tá, fechou. Então, gente, bom dia. Eu vou falar um pouquinho sobre como criar facilitações um pouco mais inclusivas. E uma coisa que eu aprendi ontem com a Laís e o Diogo, que fizeram um workshop sobre inclusão, é que é bacana a gente começar, não no microfone, mas usando a nossa voz aqui, para as pessoas que não enxergam saberem onde a gente está, porque já aconteceu casos de pessoas ficarem olhando para a caixa de som, direcionadas para a caixa de som, achando que o palestrante estava na caixa de som. Então, Oi, estou aqui. Então, é isso, gente. Bom dia. Vou falar sobre facilitações mais inclusivas aqui. E aí, queria agradecer às pessoas que estão aqui fazendo a interpretação em Libras, aos outros palestrantes que vieram, os nossos ancestrais do presente e do passado. E a ideia aqui dessa sessão é que a gente comece a falar sobre inclusão e talvez provocar um pouco vocês sobre as coisas que vocês já estão tocando atualmente. Aqui a gente não vai fornecer todas as respostas do mundo, acho que é um tema que é inesgotável e que traz novas variáveis a cada momento, mas a ideia é que vocês saiam daqui com uma certa pulguinha atrás da orelha e com uma vontade de testar algumas coisas novas e tornar suas facilitações talvez um pouco mais receptivas e inclusivas para todo mundo que está participando. É a primeira vez que eu estou fazendo isso presencialmente na Jael Brasil, então talvez eu esteja um pouco nervoso e fale um pouco rápido. Aí, se eu estiver falando rápido, vocês falem assim, tipo, pode fazer assim com a mão, e aí eu vou entender. Beleza? Então, bora lá, gente. Vou passar rapidinho aqui sobre a agenda do que eu montei aqui, então, vou falar sobre quem sou eu, vou falar um pouquinho sobre a importância da diversidade, alguns fatores que são relevantes para a gente começar a conversa e convencer um pouco vocês de que isso é importante no dia a dia. E depois eu vou falar para a parte mais prática, que são as coisas que vocês podem fazer pré, durante e pós as suas facilitações, para torná-las um pouco mais inclusivas. E aí a maior parte do tempo aqui que eu reservei é para a gente fazer Q&A. Então, quero conversar mesmo, ouvir um pouco da perspectiva de vocês também. Antes disso, alguém aqui possui alguma necessidade especial? E aí eu queria que ou a pessoa levantasse a mão, ou ela externalizasse de alguma maneira que alguém precisa de algum tipo de assistência, ou etc. Beleza. E aí também estou partindo do princípio de que as pessoas aqui estão um pouco naturalizadas com termos de facilitação. Então, da ideia de ter uma reunião mediada por uma pessoa que vai estar ajudando a conduzir aquilo. Enfim, aí tem milhões de desdobramentos sobre o que é uma pessoa facilitadora, mas eu estou partindo desse princípio de que a ideia é conversar um pouco sobre esse papel dessa pessoa que vai estar ali guiando e facilitando essas reuniões. Então, para começar rapidinho, quem sou eu? Eu vou roubar um pouco dessa coisa do Rafa Albino de integralidade de manhã. E é sempre bom cotar uma pessoa muito chique antes de você, então é essa que eu estou fazendo. Então, eu sou homem gay, cis, tenho origem asiática. Estou aqui posicionado na frente de um painel enorme, com cores muito vibrantes, o logo da Jael Brasil e as informações que eu vou conversar um pouquinho aqui. Eu sou uma pessoa gay, homem cis gay, tenho o cabelo meio curtinho assim, jogado para o lado, com um corte que precisa ser cortado novamente, porque ele está crescendo um pouquinho. Não tenho nenhuma barba, tenho sobrancelha feita, espero que todo mundo aprecie o visagismo. Tenho olhos puxados, então tenho origem asiática. Estou vestindo um colete bege com umas estampas de... não tem nenhuma estampa, na verdade é um negócio branco. Em cima de uma blusa branca, uma calça marrom, um tênis preto. E estou em cima de um palquinho assim, levemente elevado, que me deixa ainda mais desconfortável em relação a estar longe de vocês. Atualmente, sou agilista no Nubank, estou agilista no Nubank.
Faço parte da comunidade LGBTQIAP+, e dentro do Nubank faço também parte de alguns grupos de afinidade. Então, são grupos que juntam essas pessoas aí de grupos minorizados, em especial o grupo no Pride, que é de pessoas LGBTQIAP+, e do grupo também de pessoas com deficiência, então no Plural. Então, aqui começando por que a diversidade é importante, coloquei 6 argumentos, mas essa lista é infinita. Então, a primeira delas é sobre desigualdade, né? Então, sobre a questão de acesso, garantir esses acessos que estruturalmente estão presentes numa sociedade desigual, tão desigual quanto a nossa, no caso. A parte da inclusão, então, não só garantir que essas pessoas estejam presentes, mas que elas também se sintam incluídas e elas tenham a mesma igualdade de participação, de direitos. A parte de diversidade de pontos de vista, que eu acho que essa aí é aquela que todo mundo usa para vender uma ideia de diversidade, uma consultoria de diversidade, que é o fato de que pessoas diferentes agregam pensamentos diferentes, ideias diferentes, e fazem com que o ambiente seja mais rico e mais criativo. A parte do aprendizado, então, garantir que novos conhecimentos cheguem, então, novas perspectivas de mundo, elas estejam presentes na mesa nessas conversas. A parte de inovação, então, geralmente ambientes diversos e estudos comprovam que eles inovam mais, né, tem mais capacidade criativa ali. E a parte de empatia, porque acho que, aí também contando pessoas chiques, estou muito nessa vibe da Bell Hooks, que ela fala sobre a capacidade do que o amor também e o afeto possuem dentro das transformações, né. Então, a parte da empatia é que a gente consiga sair um pouquinho da gente, se colocar um pouco na posição de outra pessoa e, a partir dela, gerar novos aprendizados e conseguir construir novas pontes com essas novas pessoas. Então, empatia aqui como uma força transformadora também. E aí, deixa essa frase para a gente começar, que é da Toni Morrison. Como é que volta? Como que volta? Vou... Ixi, não sei mexer. Foi. Que é da Toni Morrison. Então, quebrei total o clima, gente. Vamos dar uma respirada, então. Agora, vamos apreciar Toni Morrison. Então, se você é livre, você precisa libertar outra pessoa. E se você tem algum poder, então, seu trabalho é também capacitar outra pessoa. Então, entendendo aqui que nenhuma pessoa levantou a mão quando eu perguntei sobre as deficiências ou necessidades especiais, como que a gente usa o nosso poder aqui, o nosso privilégio, enquanto essas pessoas que não possuem necessidades especiais, para garantir que mais pessoas se sintam incluídas, que essas reuniões, essas facilitações sejam mais inclusivas também. Então, vamos lá. Pré-facilitação, quando vocês estiverem se preparando para facilitar alguma coisa, preparando uma sessão, esses são alguns pontos que podem ajudar vocês a considerar novos pontos de vista e talvez tornar essas facilitações mais inclusivas. Então, fazer essa pergunta, né, remoto ou presencial, vale considerar sempre essas possibilidades ali. Então, dentro do remoto, quais são as ferramentas que você vai usar, quais são os recursos, se for presencial, quais são as questões de acessibilidade que aquele espaço oferece e tudo mais. Verificar também se há participantes com necessidades específicas. Em alguns casos, eu sei que é impossível a gente conseguir ter um tracking de todas as pessoas que vão participar ali. Essa palestra mesmo, ela tem um público inesperado, mas é sempre legal a gente fazer essa pergunta, especialmente no caso da gente já ter uma lista de convidados, a gente saber com quem a gente vai falar. A parte de não usar GIFs, flashes, vídeos com muito movimento, então, nas apresentações, evitar esse tipo de mídia, porque ele pode gerar problemas de concentração, ele pode gerar questões para pessoas que tenham capacidade mental reduzida e tudo mais. Então, a parte de GIFs, flashes e vídeos, a gente tentar não utilizar. Atentar para cores e destaques nas imagens, então, a gente pensar também no daltonismo, nas pessoas com baixa visão ali, e deixar um espaço na parte inferior aqui, na caso de a gente estar fazendo uma transmissão e ter um tipo de transcrição ou legenda ali embaixo, que é super importante para que as informações não conflitem ali no final das contas. E aí a dica é, se possível, consultar as pessoas participantes antes, e se não for possível, buscar tornar o mais acessível possível. E aí são alguns pontos aqui que reforçam bastante no checklist, então, focar em legibilidade, tamanho das fontes, considerando os espaçamentos ali e a distância que as pessoas vão estar vendo da informação, as cores no contraste, em termos de baixa visão e daltonismo, dar preferência a fontes não serifadas, então, e também não usar itálico, que geralmente sobrepõe as palavras, sinalizar bem os links e deixar explícito que a pessoa precisa clicar ali, qual que é a área que a pessoa vai exercer o clique. E nos gráficos, tanto focar na legibilidade do gráfico, nas informações, nas cores,
mas também legendar, trazer um texto alternativo nas imagens e, na hora que você estiver apresentando, descrever aquela informação. Porque acho que já acontece com qualquer pessoa com deficiência ou não, você está numa apresentação, olhar um slide mega complexo e a pessoa fala, então esse slide fala isso, e ela passa o slide, você não conseguiu absorver nada daquela informação, e às vezes é uma informação super valiosa, uma análise valiosa que está descrita naquela imagem. E aí, durante a sessão, pontos que valem a pena você se ater na hora que você estiver conduzindo aquela sessão. Fazer uma autodescrição, então, assim como eu fiz aqui, comentar os pontos que são relevantes para uma pessoa que não está conseguindo, de fato, visualizar ali. Atentar para a identidade de gênero, então, fazer esse tipo de pergunta, entender como que a pessoa se identifica em termos de gênero ali ajuda muito também a todo mundo se sentir mais confortável. Fazer um descritivo dos slides, então, se você estiver usando uma ferramenta, ou tipo Miro, ou os slides, você pontuar, tipo, no canto esquerdo, mais à ponta, está o logo da Jaio Brasil. Nessa imagem aqui, por exemplo, a gente tem uma parte azul no topo esquerdo que fala da parte específica que a gente está falando, e as informações estão concentradas na parte direita. E aí, garantir também, na hora que a gente estiver facilitando, ter observação de tempo e espaço de fala, né? Então, perceber se não tem uma pessoa que está dominando aquela sessão e que está falando em cima das outras pessoas, e talvez provocar as outras pessoas para garantir que elas também tenham espaços ali de fala. E fazer uso da tradução e interpretação quando necessário. E aí a dica aqui também é a adaptabilidade. Então, com certeza, todas essas informações fazem muito sentido na teoria, mas aí na prática, sessões são tumultuadas, a gente fica nervoso, fala rápido, que nem eu estou fazendo agora. Então, a ideia é só demonstrar o respeito e empatia, que já são um enorme passo assim, para garantir que aquilo seja melhor e mais inclusivo. Então, revendo aqui, autodescrição, uma coisa super importante, se atentar para as questões de gênero, fazer essa pergunta e respeitar isso. No geral, as pessoas ficam super receosas em relação a trocar o gênero da pessoa, e aqui é super tranquilo você perguntar e você entender qual gênero a pessoa escolhe ser referenciada. Verificar também na sua apresentação se existem termos que podem ser ofensivos ou que podem gerar uma interpretação errada ali. Fazer a leitura facial, e aqui é super importante, tanto leitura de cenário, assim, entender se está todo mundo gostando ou não, se tem gente olhando para o celular, sei lá. E também garantir que exista um espaço para que a pessoa faça uma leitura labial. Então, que a pessoa consiga ver os seus lábios, e aí, às vezes, ela usa esse recurso para entender o que está sendo dito, o que está sendo falado. Então, deixar esse espaço do rosto mais livre possível. E verbalizar. Então, quando a gente recebe uma pergunta, e acho que geralmente acontece muito em palestra, que alguém faz uma pergunta lá no fundo, aí a pessoa fala... Aí a pessoa começa a responder, então isso. E ninguém ouviu a pergunta, a não ser as pessoas que estavam em volta daquela pessoa necessariamente. Então, às vezes, ajuda esse recurso do tipo, você perguntou isso, e a minha resposta para isso, é isso e aquilo. E aí está todo mundo entendendo daquilo que está sendo falado. E aí, após a sessão, eu acho que essa aqui é bem batidinha aqui no evento de agilidade, né, mas acho que não custa falar que feedback é um excelente mecanismo de melhoria aqui, em especial quando a gente está falando de práticas, né, da maneira como a gente se porta. Então, coletar esses feedbacks das pessoas é mais que essencial. E aí, perguntar. Algumas perguntas que eu listei aqui são super bacanas, talvez, para vocês entenderem se a sessão foi ou não acessível, que é se as ferramentas foram adequadas, se o tempo utilizado foi suficiente, né? Especialmente para pessoas neurodiversas ali, tem outro tipo de tempo irracional utilizado ali, na sua dinâmica ou naquela coisa que você pensou ali. Se houve algum tipo de desconforto na sessão. E, no final, compartilhar esse conhecimento, que acho que talvez seja o ponto mais valioso, né? Você pegar essas informações, que nem eu fiz aqui. Tipo, ontem eu fui na sessão da galera de comunicação inclusiva, e aí eu trouxe aqui esse ponto do microfone que eu não sabia, e aí que pode ser uma excelente fonte de aprendizado para todo mundo. E aí, para fechar, alguns pontinhos que eu acho que concluem bastante do espírito do que eu quis trazer aqui para vocês. Que quando nenhuma pessoa se sente excluída, todo mundo ganha, no final das contas. É um benefício para todas as pessoas participantes. A gente não tem medo de errar, então a inclusão ela exige tanto a coragem, né? Então, você se colocar à prova e participar de sessões em que talvez você não domine todas as informações ali, todos os recursos que aquelas pessoas precisam, mas a ação ela é necessária. Então, você ter coragem e você se movimentar para agir. E a diversidade é esse tema inesgotável, como eu comentei. Então, a gente só ganha
quando a gente aprende com ela e quando as coisas se transformam e a gente consegue transmutar esse conhecimento em prática também. E aí, resumindo, é que a gente está aprendendo, a gente não vai saber de tudo. E aí, uma frase que a Ceci comentou para mim ontem também, é que a gente vai errar, mas a gente escolhe se importar. Então, eu espero que vocês também cometam erros, mas escolham se importar a partir desses erros. Eu atualizei o slide, mas acho que ficou meio desatualizado. Eu tinha colocado uma lista de conteúdos e um QR Code para acessar, mas aí depois, se vocês quiserem, me adicionem no LinkedIn, e aí eu mando esses slides também, com esses conteúdos que eu usei para montar os slides, as informações todas, e um agradecimento especial para essa lista de pessoas aqui que, direta ou indiretamente, contribuíram para que esse conhecimento existisse e se espalhasse por aí, e espero que ele continue a se espalhar também, onde quer que ele esteja. Ah, e está aqui o QR Code. Então é isso, gente. Eu que errei, hein? Desculpa aí. Valeu, obrigado, gente. E aí, gente, a gente tem um tempinho para pergunta, já que ele quer conversar, vamos conversar. E aí, alguém tem uma pergunta, alguma coisa para a gente aproveitar esse minutinho? Legal, vamos lá. Eu não sei como é que volta, mas... Então, acho que talvez a galera lá do fundão, se puder voltar no slide do QR Code. Aí, valeu, obrigado. Oi, meu nome é Larissa, parabéns pela apresentação, foi ótima. Você, como facilitador, qual é a sua ação quando você faz uma pergunta e existe aquele silêncio infinito? Qual é a sua ação em relação a isso? Eu gostaria de saber. Boa. Acho que tem duas coisas aí. A primeira delas que eu aprendi recentemente é que também existem pessoas que não vão querer falar, assim. Então, e por mais que a gente insista, às vezes é fazer essa leitura de que essa insistência talvez seja um erro, assim, da gente ficar pressionando as pessoas por falarem. Então, um caminho talvez seja oferecer outros mecanismos daquelas pessoas se expressarem, né? Então, pode ser através de um post-it, ou pode ser através de uma ferramenta anônima, ou através de uma coleta de um formulário, por exemplo, em que as pessoas se sintam mais confortáveis de deixar a sua opinião ali num segundo momento, com mais calma, com mais respiro, não na frente de todo mundo, por exemplo. Então, é um caminho possível. E nas sessões, eu acho que é talvez provocar as pessoas, fazer com que aquele ambiente seja o mais acolhedor possível para as informações que todo mundo quer trazer, assim, né? Porque acho que muito do receio de não falar é você ficar com medo de ser reprovado, ou sentir que aquilo que você está falando não tem sentido nenhum e tudo mais. Então, acho que se você se sente acolhido o suficiente, talvez fique mais fácil de você se expressar, assim. Imagina. Estão me ouvindo? A gente está falando de facilitação, principalmente agora voltando para o físico, a gente, por vezes, fala de recursos um pouco limitados quando a gente fala, sendo bem real, né? A gente acaba usando muito post-it, muita parede branca, muita lousa branca, enfim. E quando a gente está falando aí de fazer realmente uma inclusão com pessoas que têm ali algum tipo de necessidade visual ou até mesmo intelectual, a gente já está falando no mercado, principalmente voltado para a agilidade, da gente ter ferramentas mais acessíveis, que não sejam só o post-it, que não seja só ali aquela parede. A gente já tem alguma coisa assim em vista? Boa. Nesse caso, eu voltaria para o simples, assim, talvez, né? Então, acho que não querer sofisticar demais uma ferramenta, ou criar um post-it em braille, ou criar uma ferramenta muito louca, mas usar as ferramentas mais simples que a gente tem, que no final são a capacidade de conversar. Então, e com certeza, acho que isso exige também mais da pessoa facilitadora ali, né, de precisar registrar as informações, precisar estar atenta no registro e também na condução da conversa, mas acho que o simples ajuda a também reduzir complexidade e garantir que seja o mais acessível possível. Então, eu sempre iria mais por esse caminho do simples do que em pensar em ferramentas muito sofisticadas e tudo mais. Mas acho que, com certeza, elas contribuem imensamente, assim, né? Acho que, atualmente, elas têm avançado, especialmente as ferramentas virtuais, no sentido de dar mais acessibilidade, né? O Miro, ele tem oferecido mais leitura de tela, das informações, porque antes era uma grande incógnita. Onde está a setinha? Onde elas estão falando? Até para quem vê é difícil, né? Então, acho que cada vez mais essas ferramentas também avançam, mas eu sempre iria pelo mais simples.
Bom, eu sou Jaqueline, foi ótimo, obrigada aí pela palestra. A minha pergunta é o seguinte, hoje a gente tem alguns momentos, né, de reuniões híbridas. A gente tem gente espalhada em todo lugar e às vezes a gente faz alguns momentos físicos e híbridos. Que dica que você dá para que a gente consiga deixar esses momentos mais inclusivos e que todos se sintam bem durante as discussões? Boa. Eu não vou dar a resposta meio de consultor, tipo, depende. Mas eu acho que o híbrido é, de fato, um desafio enorme, assim, né? E aí eu acho que o legal é você considerar sempre que essas duas realidades elas vão estar ali presentes e garantir que elas tenham igualdade de participação, assim, né? Porque o que geralmente acontece é que está todo mundo presencial e aí a gente esquece que tem uma câmera e que tem alguém ali e aí a pessoa está falando sozinha no chat ou ela está com a câmera ligada observando o grande Big Brother Brasil rolando e ela tendo que assistir. Então, acho que é garantir que essas pessoas consigam transitar ali também. E aí, no geral, usar uma ferramenta em comum ajuda muito a equalizar isso, né? Então, se a gente está falando de post-it, não só o post-it físico, mas talvez incentivar que as pessoas utilizem uma ferramenta que todo mundo consiga interagir ativamente ali e todo mundo consiga opinar e colocar suas opiniões. Porque aí acho que diminui um pouco essas barreiras. Mas eu acho que isso é uma das 1000 dicas que podem surgir, assim. E eu acho que o feedback é valioso nisso, assim. Depois, voltar com essas pessoas que estavam lá remotamente, perguntar para elas em qual momento que foi pior para elas, o que elas sentiram ali de dificuldade e pensar em mecanismos para as próximas sessões diminuírem essas dores ali, né? Muito bom, gente. Nosso tempo acabou. Infelizmente, a gente não tem mais espaço para pergunta, mas eu indico vocês procurarem o Felipe lá fora. Vamos conversar. E esse é um belíssimo tema para a gente colocar no Open Space. Acho que a gente tem muito aprendizado para compartilhar entre a gente na comunidade. Então, vou deixar o desafio aqui para vocês. Alguém pega um flip chart lá, coloca o Open Space, coloca um horário, divulga para a galera e a gente se encontra para discutir lá fora também. Beleza? Obrigado, Felipe. Valeu, gente.